O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. E aí, seja bem-vindo mais uma vez, glória a Deus por mais um dia na tua vida, na minha vida. Estamos aqui mais uma vez nesse cenário lindo, maravilhoso, glória a Deus, né? Um abraço para o meu irmão Ítalo Paz, que disponibilizou o seu espaço, né? Para que eu pudesse aqui fazer essa gravação do Bom Dia hoje. Então, um ótimo dia para você que está nos acompanhando. Glória a Deus por todas as coisas que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nessa terça-feira, eu quero você se alegrando com aquilo que o Senhor vai realizar na sua vida, com aquilo que é uma conexão interferente. O que é uma conexão interferente? É aquilo que interfere nas nossas vidas. E glória a Deus, porque o Senhor, Ele insiste em interferir em nossas vidas. Mas como assim Deus interfere na nossa vida, né? Ah, não quero ninguém interferindo na minha vida. Tá, se você não quer ninguém interferindo na sua vida, pode ter certeza que o Senhor, Ele tem total autonomia para isso. Mas você vai ver e vai perceber no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua trajetória, que as interferências de Deus, ela é na realidade um amor de Deus sobre as nossas vidas. Glória ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele quer estar tão conectado comigo e com você, para que haja, Ele deseja tanto, né, estar conectado conosco, para que nós possamos desfrutar do amor de Deus, desfrutar da bondade de Deus e daquilo que Ele pode fazer, realizar nas nossas vidas. Então, glória a Deus, porque quando você está conectado no Senhor, você tem o fluir de Deus sobre a sua vida. Quando você está conectado em Deus, quando você deixa a conexão dos céus interferir na tua vida, você vai começar a enxergar o fluir de Deus. Você vai começar a enxergar e ver que você não está submetido à urgência humana. É isso que nós vamos falar nesse dia. Eu já quero liberar para você o tema dessa terça-feira: a urgência humana que se submete ao verdadeiro noivo para ativar o propósito imutável da solução divina e gloriosa. Veja só, né? Quando nós estamos muito acelerados, né? Quando nós estamos com aquela euforia, eu tenho que resolver logo, eu tenho que decidir isso logo. Não, nós não temos que fazer nada logo. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? A única coisa que tem logo é aí o logo do Bom Dia hoje para você. Nesse dia você vai realmente estar conectado na verdade, né? Interessante que logos, né, e logo, né? Olha só, são três entonações diferentes com uma mesma palavra, né? Que loucura, você começa a falar e vem essas associações. Mas enfim,
Glória a Deus por todas as coisas. Eu quero que você coloque esse tema diante da mesa, né? Como nós estamos no Bom Dia hoje, eu quero que você coloque esse tema diante da mesa e diante do Senhor, né? Nós, não apenas você, mas eu também acredito que outra pessoa que possa estar nos assistindo aqui, e eu quero te convidar a deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário daquilo que você está absorvendo, né? Daquilo que é positivo, que é louvável na tua vida. Comenta aí, né? Mas eu estou falando aqui, né, que é muito fácil nós sermos tomados pela urgência humana, né? Pela questão da urgência. Tem que ser logo, tem que ser para agora, tem que ser ontem, né? Mas tudo isso nada mais é do que o nosso coração, que muitas das vezes está muito acelerado, né? Do nosso coração que não consegue aguardar a manifestação de Deus, que muitas das vezes quer se sobressair aquilo que é o trabalhar de Deus, aquilo que é uma obra, né? A boa obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Mas glória a Deus que o Senhor continua interferindo na minha vida, na tua vida. Então coloca aí, eu vou deixar o Senhor interferir na minha vida, porque Ele tem o melhor para mim, porque Ele tem, Ele quem sabe, né? A palavra de Deus vai declarar que o Senhor bem sabe quais pensamentos tem acerca de mim e de você. O Senhor sabe quais pensamentos Ele tem acerca de nós, e esses pensamentos é o que vai nos trazer vida, né? E há uma guerra, existe uma guerra, né? O tempo todo nós estamos sendo atacados, bombardeados pela questão da urgência. Mas o que eu preciso fazer para vencer a urgência? Você que está conectado aqui agora, eu quero te lembrar que você pode acessar essa palavra pela Rádio Vinhedo Web e acessar no Play Store o nosso aplicativo, né, da Rádio Vinhedo Web, e você pode acessar esse canal, acessar as palavras todos os dias. E tendo uma palavra, o que você vai fazer? Eu vou vencer as guerras. Eu não vou ficar na guerra da urgência, né? Quem é urgente é o inimigo, né? Você vê, Jesus está sendo tentado, ele diz, olha, lança-te daqui, né? Se você quiser todas as coisas, eu te darei todas as coisas, né? Quem traz essa proposta de urgência é o inimigo. E isso acaba muitas das vezes sendo, na verdade, muito negativo para nós que somos filhos de Deus. Mas existe uma linha do tempo que o Senhor está contando. O salmista disse, Senhor, ensina-me a contar os dias da minha vida. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Quais são esses dias? Quais são os planos? Quais são os propósitos? O que eu vou fazer na minha vida, né? Então, olha só, aqui tem algumas palavras muito importantes no dia de hoje, e glória a Deus por mais uma manhã, glória a Deus por mais uma oportunidade de você e eu estarmos aqui olhando e meditando nessas palavras, né? E se voltando mesmo ao Espírito nessa palavra. Eu quero te convidar a hoje e agora, nesse momento, você invocar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos guiados pelo tempo humano. Talvez nós dizemos, cara, agora é tempo de ir, quando é tempo de ficar. Às vezes nós falamos, é tempo de abraçar, quando na verdade é tempo de soltar. Às vezes nós queremos dizer, é tempo de semear, quando na verdade é tempo de colher. E como nós vamos discernir todas essas coisas? Através da palavra, através da voz energética, através da conexão que nós temos com o Espírito de Deus. E quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Senhor que Ele pode realmente guiar a nossa vida. E aonde você estiver, da sua maneira, eu quero te convidar a você invocar o nome do Senhor. Eu quero te convidar a você dizer, Senhor, eu estou aberto
para receber dessa ativação. Uou, tem algo poderoso na tua vida, que é a ativação de Deus. Quando nós somos ativados pelo Senhor no nosso espírito, nós entendemos que nós vamos submeter a nossa urgência humana. Você não está preso, e entenda bem, por favor, que eu vou falar aqui, você não está preso aos boletos, você não está preso à tua faculdade, você não está preso, sabe, àquela pressão. Você já viveu isso? Eu já vivi isso na minha vida, Aquela urgência para ter as coisas, para conquistar e essa prefiguração daquilo que é um sucesso, mas na verdade é apenas um sucesso humano. E quantas pessoas estão presas na urgência humana porque estão presas na sistemática desse mundo. Mas nós não estamos presos na sistemática desse mundo. Nós queremos sim conquistar, nós queremos sim avançar, nós queremos sim ter os melhores ambientes, as melhores oportunidades, mas apenas com um objetivo: consagrar essa oportunidade ao Senhor, aqui sendo ativado para o propósito imutável da solução divina e gloriosa. E vai ter momento nas nossas vidas que vai se tornar urgente mesmo. Você vai cansar, nós vamos cansar. Já aconteceu isso comigo. Você cansa na sua natureza humana e a única coisa que vai te socorrer é a solução divina e gloriosa. Creia na palavra do Senhor. Creia de que haverá uma solução e há uma solução divina para a sua vida. Eu estou aqui nessa manhã com você nesse programa para declarar que há uma solução divina para a sua vida. Glória a Deus, há uma solução divina para a minha vida. Eu não vou ficar preso naquilo que é as problemáticas humanas. Existem os problemas, mas isso é para Cristo ser formado em mim e em você. Eu vi um primo meu, estava com um familiar e conversando sobre as coisas que se passaram e fomos falando sobre alguns desafios que temos encontrado, Alguns desafios que temos vivido e superados. E tudo isso você vê que é apenas uma condição humana. E aí eu falei, cara, sabe por que nós passamos por tudo isso? Simplesmente para ganhar mais do Senhor, simplesmente para testemunhar ao Senhor, simplesmente para dizer que o Senhor, Ele pode habitar em nós e dizer que o Senhor, Ele pode dar uma resposta por meio da minha vida e por meio da sua vida. E glória ao Senhor, porque o Senhor é aquele que pode realmente dizer, olha, eu vou interferir. Coloca aqui o hashtag Deus vai interferir na minha vida, trazendo uma solução divina. Glória a Deus por todas as coisas. Você então está conectado na Rádio Vinhedo Web, nesse programa, nesse canal. Inclusive, deixa o seu like, deixa o seu compartilhar aí, Eu vou chamar o intervalo aqui para você e juntos nós vamos louvar ao Senhor quando nós se voltamos a Deus, quando nós abrimos o nosso espírito. O louvor não é para ser um momento legal, não é para ser um momento romântico. O louvor é para você voltar o seu pensamento, o seu espírito a Deus, olhar para os atributos de Deus, glorificar ao teu Pai, agradecer ao Senhor, porque você está em comunhão com o seu Pai. Aleluia! Sabe por que nós louvamos ao Senhor? Porque nós estamos em comunhão com Ele. Pessoas que estão se afastando dessa comunhão não querem louvar a Deus, não querem, por meio da palavra que habita em você e com seus lábios, expressar esse louvor, seja com instrumentos, seja com escritos, poemas, seja com arte, não importa. Louve ao Senhor com a natureza divina, louve ao Senhor com a comunhão inédita que o Espírito tem para você. Amém? Então sobe aí esse intervalo, esse louvor em nome de Jesus.
רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב כי בתורת אדונך יחצור ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה קץ שטוף על פלגי מים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב כי בתורת אדונך יחצור ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה קץ שטוף על פלגי מים כי בתורת אדונך יחצור ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה קץ שטוף על פלגי מים Glória a Deus, voltando aqui então, você que
ouviu esse louvor, você que desfrutou desse louvor, você que realmente, sabe, disse: Senhor, que palavras maravilhosas, que salmos maravilhosos, né? Que verdades maravilhosas que foram ditas aqui, e glória a Deus, porque a natureza divina, a comunhão inédita do Espírito de Deus está sobre a sua vida. Como é bom saber que nós podemos ter comunhão com o Senhor. Como é bom saber que nós podemos invocar o nome do Senhor e dizer: existe uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Ele é a verdadeira conexão. Ele foi a interferência, né, inédita que os homens não esperavam, que os homens não imaginavam como seria, mas o Filho de Deus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É uma conexão que nunca acaba, é uma conexão que ninguém pode roubar de você, é uma conexão que ninguém pode tirar de você. E você vai ter o quê? Quando você vive por essa conexão, você começa a gerar no seu espírito aquilo que é um propósito imutável. Quando é gerado no teu espírito aquilo que é um propósito imutável, você começa a andar com um entendimento reto, com o coração disposto e com as mãos entregues para edificar aquilo que é do Senhor, e os seus pés correm para anunciar o Evangelho a toda criatura. E você começa no seu espírito, por meio de um mover que é do Espírito de Deus com o teu espírito, e isso é uma conexão maravilhosa, é uma comunhão, né? É como uma perfeita sintonia e uma perfeita dança que o Espírito de Deus faz entre nós. Eu quero que você nesse momento possa deixar o seu comentário, possa, sabe, pensar em tudo isso que a palavra está trazendo. E se você quer acompanhar as nossas mensagens, você pode entrar no Instagram, Igreja Vinhedo, no Instagram, tá? Igreja Vinhedo, e lá você vai encontrar o acesso para os nossos grupos. Todas as semanas enviamos novas palavras, novos direcionamentos, você vai sendo edificado. Sabe muito bem, já testemunhei aqui diversas vezes sobre como uma palavra todo dia pode mudar a sua vida. Por isso, se conecta conosco, vem nessa trajetória, vem nessa comunhão inédita que nós estamos vivendo nesse dia. Inclusive, se você já tem um pensamento acerca da comunhão, né, tu já consegue ali entender o conceito, consegue e também vive, né, não apenas tem o conceito, mas também consegue equilibrar, né, esse viver diário, né, que nós temos na nossa vida cristã. Eu quero te encorajar a você lembrar de um irmão que há um tempo não está na comunhão do Senhor, há um tempo não está na comunhão dos santos. Eu tenho andado pelos lugares e o que mais as pessoas têm me falado é: estou afastado da igreja, estou afastado da comunhão com os irmãos. Mas uma vez que você se tornou do Senhor, Ele continua ali com você. É claro que você tem que ter a responsabilidade de ir lá, estar com os irmãos. A palavra é muito sincera, a palavra é muito sólida, né? Muito assertiva naquilo que é a congregação dos santos. Então ele diz: não deixais de congregar, assim como alguns de vós têm feito, né? E também vale a pena lembrar que estar em comunhão não é simplesmente você se reunir em um aglomerado de pessoas, não é isso. Mas estar em comunhão é você dizer: olha, nós queremos o pão vivo que veio do céu. Nós vamos invocar o Senhor, nós vamos louvar, nós vamos celebrar a sua palavra, nós queremos a verdade, nós queremos os véus dos nossos olhos sendo retirados, nós queremos ser ativados no nosso espírito, nós queremos, sabe, a graça de Deus nos alcançando, a graça de Deus nos edificando, nos colocando para frente, e tudo isso acima da urgência humana. E eu quero trazer aqui de forma específica o tema de hoje para você. Subiu aí a palavra foco: a urgência humana que se submete ao verdadeiro noivo para ativar o propósito imutável da solução divina
e gloriosa. Capítulo 2 do livro de João é o que nós estamos lendo, versículo 3 ao 5 e o 11 vai dizer: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Assim, e em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há um tempo determinado pelo Senhor. Eu fico muitas das vezes, refletindo, e na verdade você começa a encontrar isso. As pessoas dizem: mas já faz tempo que ficam dizendo que Jesus vai voltar, que não sei o quê. Cara, Jesus já voltou, ele continua entre nós, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, mas ele habita em nós. Então a pessoa de Cristo, ele é real. Nós não sabemos a hora que ele vai recolher os seus filhos, nós não sabemos quando ele vem, mas nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E o que nós fazemos enquanto isso? Nós buscamos a glória de Deus. Nós buscamos a glória do Senhor, porque a nossa fé nos leva a crer. Nós falamos porque cremos. Nós fazemos porque cremos. Nós fazemos porque estamos ouvindo a voz do Espírito. E nós dizemos: Senhor, estamos abertos a essa conexão. Esteja aberto à conexão do Senhor hoje. Não fique preso, não fique olhando para a urgência humana. A mãe de Jesus aqui ficou olhando: Jesus, acabou o vinho. Em um casamento, acabar um vinho naquela época era a maior tragédia que poderia acontecer. E ela estava preocupada, melhor dizendo, com essa urgência. A urgência, sabe o que ela vai fazer nas nossas vidas? Ela acaba tirando, a nossa vitalidade. Ela acaba tirando a nossa confiança em Deus. E talvez vocês perguntem: Leandro, mas a minha despensa, cara, está vazia hoje. O meu gás está acabando, os meus recursos estão acabando. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei o que eu vou comer amanhã. Deixa eu falar algo para você. O Senhor está contigo. O Senhor permanece suprindo a sua vida. Creia, simplesmente creia, porque a glória de Deus, ela é manifestada para que você creia nele. E você não vai ficar dependente disso, mas essa experiência vai fortalecer o seu espírito. Essa experiência vai edificar a sua vida, vai servir de testemunho para outras pessoas, vai servir de edificação para o corpo de Cristo. Eu quero que você possa ter na sua vida a compreensão de que os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê no Senhor, o sinal de Deus vai acompanhar a sua vida. Eu quero que você declare com os seus lábios: haverá sinal de Deus, porque eu creio no Senhor e eu estou com o Senhor. Então ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não deixa a urgência humana te travar. Eclesiastes 3:1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu peguei aqui, eu anotei algo que eu quero trazer para você. A palavra aqui diz, e há tempo para todo propósito. Eu coloquei aqui que todo é unicamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, há muitos caminhos, há muitas facilidades, há muitas coisas, mas todo propósito debaixo do céu é um propósito autorizado pelo Senhor. É um propósito que está no coração de Deus. Eu sei que há muitos caminhos, há muitas facilidades. Você pode resolver sua vida de diversas formas, mas sabe qual é o todo o propósito que Deus tem para você? E o que serve para mim e para você é unicamente aquilo que Deus tem para minha vida. Se eu tenho uma parte no todo daquilo que Deus tem para mim, eu tenho todas as coisas. Só preciso de uma coisa do todo que Ele quer me dar. Por isso, se contente apenas com uma coisa
do todo que Deus tem para você. Sabe por que é o todo? Porque Ele é suficiente para preencher a sua vida. O Senhor, Ele é suficiente para preencher o seu coração. E glória a Deus, porque você tem nessa conexão, nessa comunhão inédita, um pensamento voltado para as coisas do Senhor. E Gálatas 4:4, para finalizar essa palavra, vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Eu fico imaginando quantos profetas não desejaram ver o Messias. Nós sabemos que o Senhor, Ele apareceu para diversas pessoas, né? O anjo do Senhor apareceu no Antigo Testamento, possivelmente a pessoa de Cristo, né? Mas nós sabemos que o envio, a pessoa de Cristo mesmo, é relatada nos Evangelhos. Isso é uma alegria para o nosso coração. Sabe, o Senhor, Ele não está preso na história. Ele não é um personagem. Ele é um homem nascido de mulher. Às vezes nós esquecemos disso. Mas hoje você está ouvindo essa palavra para saber que a interferência de Deus na tua vida, a conexão de Deus em nossas vidas, ela é real, ela é palpável, ela é factível, ela é alcançável. Deus é alcançável, não na sua deidade, não, né? Entenda o que eu quero falar, ele é alcançável, porque se eu e você estamos em busca dele, nós vamos encontrar. Aleluia! Essa é a palavra foco para você e glória a Deus, o dia vai passando, nós já estamos em 2026, é isso aí, 2026, dia 13, hein? Dia 13 de janeiro de 2026 e nós estamos aqui anunciando essa palavra. Você está feliz? Você está feliz em saber que o propósito está acima da urgência humana? Você está feliz por saber que nós vamos se submeter ao verdadeiro motivo para viver por meio da ativação do Espírito? Glória a Deus. Eu quero que, e eu desejo, né? Essa palavra está queimando no meu coração, porque o Espírito de Deus vai nos ativar. Ele quem vai gerar aquilo que é um propósito eterno. Deixa essa palavra alcançar o teu coração. Faça uma oração: Senhor, ativa em mim aquilo que é teu, aquilo que é um propósito eterno. Eu não vou ficar preso nas urgências humanas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, um monte de coisa, lista de mais listas, e nunca acaba. E sabe o que nunca acaba para você de fato? É o amor de Deus para a tua vida, e aquilo que o Senhor quer que você viva, aquilo que o Senhor quer que você desfrute, aquilo que o Senhor quer com uma conexão interferente. Sabe aquelas, às vezes você conhece pessoas, né, que marcam a sua trajetória, mudam a sua vida positivamente e também, claro, né, acontece negativamente, infelizmente. Mas o que eu quero te dizer é: Cristo é a verdadeira conexão na tua vida e na minha vida. Amém? Glória ao Senhor. Você vai ficar aí com mais um louvor, com mais palavras, com oração. Acompanhe essa oração, exercite o teu espírito. Por mais que você não possa orar, vai escutando, vai recebendo, deixa chegar na tua mente, deixa chegar no teu coração, deixa o Senhor falar com você, deixa essa conexão acontecer. Novamente, né, eu lembro aqui agora de uma frase que eu ouvi que dizia: é maravilhoso estar com o Senhor, não depende de lugar, não depende de hora e não precisa pagar. Tudo isso porque Cristo Jesus já realizou por nós. Amém? Glória a Deus. Lembre-se disso nesse dia, exercite o teu espírito, né? Se você quiser, pode ofertar, deixar a tua semente, fazer parte dessa interferência, dessa conexão interferente e dizer: eu vou abençoar a vida desses irmãos, eu vou abençoar a vida desses servos, desses mensageiros. Sabe o que eu sou? Simplesmente um mensageiro. Eu sou um mensageiro e um filho. É a única coisa que eu quero ser, é a única coisa que importa, é a única conexão que me mantém de pé e que mantém você também. Glória a Deus. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Seja com o seu espírito.
Palavra liberada, palavra alcançada. Glória a Deus, conexão interferente nesse dia. Hora do matinal, glória a Jesus. Esse dia que se inicia e você aqui totalmente conectado com uma palavra, conectado a uma frequência de realidade, conectado a um louvor, a uma palavra, a uma oração, a tudo, ao tripé da concordância, né? O tripé da transformação que nos edifica todos os dias, e nessa dinâmica desses três somos supridos plenamente, corpo, alma e espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui com o matinal em mãos. O tema desse matinal, desse livro, né, como nós já sabemos, é experimentar, desfrutar e expressar Cristo, segundo volume. Sim, irmãos, ainda estamos nesse. Tem mais uma semana aí, estamos na semana 11, né? E vai até a semana 12. Então, glória a Deus por esse matinal aí, que vem contribuindo para o crescimento dos santos, que vem contribuindo aí para o crescimento daqueles que desejam crescer no Senhor Jesus, né? Desejam ter as suas raízes para baixo e frutos para cima, porque o crescimento de uma palavra, o crescimento dessa palavra, desse logos, é nada mais, nada menos que o rema se expressando e totalmente em concordância com esse logos que é Cristo. Então, eu enxergo que esse matinal é mesmo esse elemento, esse adubo da nossa terra, para que cada vez mais a gente conheça do Senhor, cada vez mais não só conhecer, mas vivenciar, né? Porque nós não queremos ficar só naquilo que é um conhecimento, porque conhecimento por conhecimento, isso é vaidade, todos nós já temos esse conhecimento que é vaidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui um pouco olhando aqui para a luz da câmera, mas acho que tá ok. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar então, hoje é o dia 4, né, desse matinal, e o título, o capítulo é João 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e o faremos morada juntamente com ele. Glória a Jesus. Então, ele vai dizer aqui um pouco que esse capítulo 14 de João, ele vai revelar principalmente como Deus triuno está se dispensando para dentro de nós, de maneira que ele e nós e ele possamos ser edificados juntos no mesclar da divindade com a humanidade. Então, nós precisamos entender uma coisa, que é o Senhor Jesus deseja se dispensar a nós. Deus triuno deseja se dispensar. O objetivo dele é essa economia, é a dispensação dele em nós, esse preenchimento dele em nós. Porque, como eu falei no início, quando nós ficamos só no conhecimento, gera vaidade. O cara que foi mais sábio e cheio de conhecimento nessa terra, que foi Salomão, né, um rei mais sábio, claro, a gente, em exceção de Jesus, mas Salomão, que foi um cara cheio de sabedoria, escreveu um monte de versículos sobre vaidade, que é só você ler Eclesiastes e você vai ver o cara mais sábio, com todo o conhecimento, escrevendo que tudo é vaidade. Então, o que não é vaidade? O que é realidade? O que é a vivência? O que é a expressão do Senhor, né? Então, quando eu fico só na palavra, quando eu fico só nos mandamentos, eu ouvi, vai vir as aves, vai vir os demônios e vão levar a semente embora. Hoje eu tive uma experiência muito interessante, que eu tava sentada e eu ia falar uma coisa, né, pro S, eu ia falar uma preocupação que eu tava tendo, né, de um cenário, e que eu fiz umas contas, né, meu Deus, a pior coisa, eu não posso fazer contas, não posso. Eu tô estudando gestão financeira, mas eu não posso fazer as contas da minha casa. E eu fiz as contas lá e eu vi que os números não bateram com uma coisa, enfim, e eu ia compartilhar isso. E quando eu olhei assim na janela aqui, né, aqui tem uma varanda aqui, veio um passarinho assim, e ele parou e ficou me olhando assim, ele ficou fazendo assim ainda, audacioso, né? Nunca aconteceu isso comigo, eu amo passarinho, eu amo ficar olhando os passarinhos e tudo mais. E ele ficou me olhando e na hora o Senhor me lembrou, né? Esse é o rema do Senhor aí, ele me lembrou da passagem das aves que tentam roubar a semente.
E na hora, a semente que me veio à memória foi do não se preocupar com as coisas dessa terra, né? A palavra mesmo de buscar o primeiro lugar, o reino dos céus. E eu falei, olha só, uau, naquela situação, o inimigo, ele deseja extrair de mim uma reação de murmuração, uma reação de desespero, uma reação de me prostrar àquela circunstância, né? Aquele cenário que está desejando isso de mim. Mas naquele momento eu comecei a dar glória a Deus, do nada. Glória a Deus, ó Senhor Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Tô nem aí com nada aqui, glória a Deus. Eu comecei a glorificar e o pássaro foi embora. Eu comecei a glorificar alto até que o pássaro fosse embora. E aí ele voou, né? Depois que eu dei uns 3 glória a Deus, ali ele foi embora e eu validei aquele sinal de que é exatamente assim no mundo espiritual, né? É um cenário que você tá doida ficar olhando sinais, irmãos. Quem crê? Os sinais acompanham aqueles que crê. Isso é para quem crê, isso é para quem tá fora de uma religião. Esses testemunhos, esses sinais, esses cenários, é para quem está fora de uma religião. Então, se você está fora de uma religião, está no Cristo todo inclusivo, então nós temos comunhão nesse testemunho, nós aprendemos em cada cenário a aplicar aquilo que não é só uma palavra para o meu conhecimento, para saber ou para falar que eu sei de algo, mas é para eu viver a realidade dessa palavra. Então, glória a Deus, porque é aquele que tem os meus mandamentos. Então, eu tenho os mandamentos e eu os guardo. Ó Senhor Jesus, eu quero guardar esses mandamentos. Esse é o que me ama. O que é esse guardar, irmão? Deixar ali no canto da gaveta e esquecer, né? Meu Deus, já aconteceu isso com você? Você guardou um negócio e não lembra mais aonde tá? Já aconteceu várias vezes comigo, de eu guardar um negócio e eu não sei onde tá. Eu começo a procurar e até vir na minha memória onde que tá. Mas tá guardado, tá ali, tá protegido, tá guardado. Então, o que é esse guardar? É esse realmente você saber que está ali, está guardado no seu interior. E no momento que for preciso, esse mandamento ele vem à tona. Surgiu um cenário, surgiu um evento, como eu acabei de contar, a palavra do Senhor vem à tona. Eu guardei esse mandamento, então eu não vou ir contra esse mandamento do Senhor, né? Eu não vou ir contra, eu não vou me preocupar com o que hei de comer, o que eu vou vestir. Eu vou buscar o primeiro lugar, eu vou buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Então, se isso estava guardado, essa palavra, esse mandamento estava guardado no meu espírito e no momento necessário ele está aqui. Eu não esqueci aonde eu guardei, mas o Espírito veio e lembrou. Amém? Então, nós amamos o Senhor e guardamos os seus mandamentos. Então, aqueles que guardam, somos amados. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Guardamos os mandamentos, somos amados pelo Senhor. Quem ama o Senhor Jesus é amado pelo Pai. Há um amor do Pai sobre ele. Nós somos amados, irmãos. Glória a Deus. Nós somos amados por Jesus. Nós não somos rejeitados, somos amados. Essa é uma verdade que destrói, que desmancha toda mentira de Satanás, na qual quer dizer que nós somos que nós não somos amados, que ninguém gosta de nós, e ele começa a trazer um monte de setas. Não, nós somos amados. Aqueles que guardam os mandamentos é o que ama o Senhor, e aquele que ama é amado pelo Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Há uma resposta, há uma manifestação daqueles que têm um posicionamento, daqueles que decidem por guardar esses mandamentos, não só guardar, mas saber aonde está, né? Reagir no momento em que é solicitado. Então, nesse capítulo 14, essa revelação, né, do Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, que está se dispensando no nosso interior. Esse amar, esse se manifestar é uma dispensação do amor dele no nosso interior, no nosso espírito, e é essa manifestação dele. Então, isso é o dispensar do Senhor. Esse capítulo, esse versículo, esse é o significado, é a dispensação do Senhor em nós. Então, o que João está querendo dizer aqui é que esse amor, que nós estamos sendo amados pelo Pai, amados por Cristo, e essa manifestação é essa dispensação. E no versículo 28, 23,
se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada juntamente com ele. Então aqui há algo extremamente precioso que nós vamos conversar um pouco mais, irmãos. E eu quero só ler uma parte aqui do matinal, que é interessante também, que ele fala que essa é a base da palavra do Senhor, né? Em 15:4, que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse é um morar mútuo, porque nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Então, há uma mutualidade, né? Há uma reciprocidade nesse sentido do Senhor, mas existe um passo antes, né? Um passo primeiro. Que passo é esse? Permanecer nele. Que nós venhamos permanecer no Senhor e ele vai permanecer em nós. E algo muito interessante que a gente estava desfrutando na casa dos irmãos na terça-feira foi que essa questão do permanecer, ela é muito, muito interessante, né? Porque o que acontece muitas vezes no permanecer é que muitas coisas querem ficar entre nós e Jesus, né? Então, há muitas coisas que querem ficar entre nós, no nosso meio, e não nos fazer permanecer, né? E fazer a gente sair. E uma oração que nós devemos fazer é: Senhor Jesus, eu não quero que nada fique entre mim e o Senhor. Nós não devemos negociar com o Senhor. Tanto que o estudo da vida de João, ele até brinca, né? Ele faz um comentário engraçado, até que ele fala assim: se você nunca negociou com o Senhor, então você já está no terceiro céu, né? Porque constantemente a gente negocia com o Senhor, negocia com a presença do Senhor, seja numa atividade da sua casa, seja no lavar de uma louça, seja, sei lá, qualquer coisa. Há uma negociação em Marta, né? Não, eu vou aqui, eu tô lá arrumando. Ué, Senhor, tu não vai trazer Maria que venha me ajudar? Tu não vai mandar ela vir me ajudar, não? Ela tem um monte de coisa pra fazer, tem um monte de coisa aqui pra fazer. E Marta quer tentar alfinetar ali a entrega de Maria, né? Quando, na verdade, quem estava agora ficando, ela achou que Maria estava entre ela e o Senhor Jesus, né? Quando, na verdade, não. Era sua própria, ali, cutucar a oferta do outro, a entrega do outro, a porção do outro. Então, ela devia se preocupar com a porção dela, ou até mesmo ficar ali com Cristo. E ela deixou que toda a rotina, todo o mover ali das atividades ficasse entre ela e a revelação, ficasse entre ela e os pés do Senhor Jesus. Então, que nada venha ficar entre nós e Jesus. E isso nos fará permanecer. Um bom negociador, né, na questão natural, eu aprendi na faculdade, eu estudei sobre negociação e foi uma das minhas matérias favoritas, porque existe o negociador, o negociante e o negociante não convencional. Eu amei esse não convencional porque é um negociador disruptível, né? Ele não segue uma linha de raciocínio. Ele vai disruptivelmente sendo no flow ali da negociação do momento. E o livro, né, o que eu estudei, destaca que um bom negociador é aquele que equilibra, né? Que não quer ganhar tudo, mas que quer que os dois saiam ganhando. E essa explicação natural, meu Deus, é totalmente invertida no reino do Senhor. Um bom negociador no reino do Senhor já começa aí, ele não é negociador, né? Eu não quero negociar com o Senhor. Eu quero realmente que ele ganhe tudo em mim, que ele ganhe minha vida por inteiro. Então, eu não quero essa negociação, eu não quero ficar negociando com o Senhor entre minha rotina e a rotina e o que ele quer, enfim, eu não quero negociar com o Senhor, eu quero que ele ganhe tudo, que ele ganhe tudo e que eu perca cada dia mais de mim mesma, né? Então, isso é algo que eu desfrutei muito na terça-feira e que linka muito com a palavra de hoje, né? Então, glória a Jesus, que em João 14:23, o Senhor diz, não diz o Pai e eu permaneceremos com Ele, mas Ele diz, viremos a Ele, faremos morada juntamente com Ele. Então, há um encontro do Senhor e nós. E nesse encontro, nós fazemos morada, né? Eles farão morada juntamente com Ele. Então, esse juntamente me remete muito a uma construção que não é só o Senhor, mas é nós também. É entender que essa morada que ele vai fazer em nós, e ele não é um inquilino onde a gente vai ficar pedindo aluguel, pelo contrário, ele é um comprador dessa morada, entendeu? E é ele que vai modificar a casa do jeito que ele quiser. Eu não vou ficar dando pitate ali, não, eu não quero esse sofá nesse lugar, Senhor Jesus. Não, cara, eu já comprei, isso aqui tá comprado, o sangue dele nos comprou. Então, fazer morada juntamente com ele é permitir que ele
né? Esse juntamente, essa palavra juntamente, para mim, remete nesse sentido, onde o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito trabalham em mim, né? Constrói e constitui essa morada em mim. E qual que é a minha função? Permitir, me esvaziar e deixar que eles construam mesmo, porque eles são os melhores arquitetos que eu poderia ter. Então é uma diferença mesmo, né, desse morar e fazer morada, né? Não apenas morar, mas fazer morada todos os dias. É mesmo uma vivência, uma dispensação diária onde o Senhor vai fazendo morada em nós. Então, glória ao Senhor Jesus. Podemos morar nele e ele pode morar em nós. Ó, Senhor Jesus, há uma mutualidade. E nessa situação não há lugar para o pecado, o mundo, Satanás, o velho homem ou a carne. Não há lugar para isso. Não há mais móveis. Se há móveis pertencentes a ele, se há móveis que foram comprados no mercado aí do pecado e de Satanás, então eles vão ser despachados para o olho da rua, porque nessa morada não existe nenhum móvel consagrado a outras coisas a não ser a Cristo, a não ser ao Pai, a não ser ao Filho, né, ao Espírito Santo. Amém? Então, ele fala aqui de uma experiência, né, com o Senhor, onde se nós nunca tivemos esse momento, né, de encontrar Jesus e então o Senhor dizer, já que você me manda, já que você me ama, então meu mandamento a você é esse, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então Jesus vai falando com a gente e a gente em choro, né, naquele momento, entendendo e sentindo mesmo que o Senhor está no nosso interior mudando todas as coisas, então nós obedecemos, né? E ele traz essa experiência, esse exemplo, né? Que é nesse momento que nós temos essa sensação que o Senhor está preenchendo. E essa sensação, ela é mesmo, às vezes, muito intensa, mas tem momentos da nossa caminhada, irmãos, que talvez essa sensação não vai ser tão intensa, mas vai ter uma certeza intensa. Então, que o nosso mover seja de uma certeza intensa de que o Senhor está movendo, de que o Senhor está nos guiando para fazer aquilo ou para não fazer aquilo, para nos dizer aquilo ou para não dizer aquilo. Então, uma certeza move tudo, irmãos. Tem que ser primazia na nossa vida a certeza do Senhor fazendo morada conosco, e nós deixando Ele fazer essa morada. E essas sensações, elas são maravilhosas, são experiências magníficas, mas nós não devemos tomar elas como um guiar da nossa vida, né? Mas entender que essa palavra, esse rema vai nos guiar mesmo. Então, você é a morada dele e ele é a morada sua. Precisamos ter essa experiência o dia todo. Ele fala, né, dessa sensação do Senhor preenchendo, essa certeza do Senhor preenchendo o nosso espírito todos os dias. Então, Deus triuno fazer sua morada com os crentes tem como objetivo a edificação da sua habitação. Então, essa morada, ele tem um único objetivo. Deus quer nos edificar como sua habitação, como sua tenda, como seu tabernáculo. Ele quer tabernacular no nosso espírito. Esse é o Senhor Jesus. Ele quer estar totalmente se expandindo, ocupando, que ele quer totalmente que nós venhamos andar nele e ele andar em nós, e essa mutualidade, esse mesclar, edificando a sua habitação. Então, a edificação da habitação de Deus entre os homens na terra hoje depende totalmente dessa experiência. Talvez dois irmãos tenham um problema entre eles, e ele vai falar algo muito interessante aqui sobre a comunhão dos irmãos, né? Às vezes tem uns irmãos que têm problemas, enfim, não se conectam, mas quando o amor do Senhor transborda, quando esse dispensar, quando essa morada, quando há uma moradia, né, do Senhor em nós e nós no Senhor, e essa permanência de ambos, então acabamos amando os irmãos, né? E nós amamos os irmãos porque nós nos conectamos com o Espírito, não carnalidade, não afetividade. A nossa comunhão com os irmãos é no Espírito. Eu vou me conectar na oração do irmão, eu vou me conectar no louvor do irmão, eu vou me conectar na palavra que o irmão está liberando, tudo aquilo que é em Espírito e em verdade. Porque se eu estou no Espírito e em verdade, que é essa moradia do Senhor, então eu vou amar o meu irmão, porque eu amo o Espírito e a verdade que habita no meu irmão, que é a mesma moradia. Eu vou amar essa conexão, essa realidade. Então, ele vai finalizando aqui, né? Que o Senhor dá os mandamentos e eles obedecem. Imediatamente ambos estão na presença do Senhor e o problema acaba. Quem está na presença do Senhor, se ambos estão no mesmo espírito ali, na mesma presença do Senhor, os problemas vão acabar. Aleluia! Essa é a maneira pela qual o Senhor faz trabalho divino de edificação entre nós.
Então, quanto mais nos enchermos, esse coletivo ele fica cada vez mais real. Não é questão de organização, regulamentos ou ensinamentos externos. É absolutamente uma questão do nosso amor ao Senhor e de experimentarmos a sua manifestação e o seu morar entre nós. Exatamente a cruz, né? A cruz é um vertical e um horizontal. Então, eu estou aqui amando o Senhor, fazendo morada com o Senhor, juntamente com o Senhor Jesus, guardando seus mandamentos, amando o Senhor e Ele me amando. Então, eu expresso na horizontal aos meus irmãos isso e me conecto e nós temos essa edificação mútua. Glória a Jesus. Amém? Você foi alimentado aí? Glória a Deus, glória a Jesus. Então compartilha esse link com alguém e você aí vai continuar com a programação dessa rádio, desse dia. Eu vou ficando por aqui e até mais. Shalom.